Caso clínico de DTM grave. Hoje eu recebi, logo pela manhã, uma radiografia, uma fotografia do sorriso de um paciente que quem me encaminhou disse que a preocupação era que o paciente sente fortes dores e o pessoal da MyoBrace ficou na dúvida se seria um caso que poderia utilizar o aparelho devido ao que o profissional trouxe de informação. Então, eu vou ler aqui para vocês, o computador está aqui embaixo, por isso que eu estou olhando para cá. Paciente que tem uma osteoartrite na cabeça da mandíbula e bruxismo severo. Ela sente muita dor e às vezes tem dificuldade de abertura de boca. Eu vou falar sobre cada ponto que tá colocado aqui e mais um pouco, tá? E essa live vai ficar gravada. Vai lá pro meu canal do YouTube também. Já tentou de tudo, fisioterapia, acupuntura, placas oclusais, botox e nada resolve a dor. E aí ela perguntou pra mim se seria um caso que poderia se indicar o MyoBrace para isso, devido a essas particularidades que deixa realmente preocupante. E aí, a primeira coisa que eu falei para ela, para a consultora da MyoBrace, foi que se fosse meu paciente, se tivesse caído no meu consultório um caso como esse, eu não colocaria a minha mão antes de ter o laudo ou até mesmo as imagens, depois eu falo sobre laudo, da tomografia computadorizada e ressonância magnética das duas articulações, no mínimo em duas posições. Quais posições seriam? Em máxima abertura de boca e máxima intercuspidação, ou boca aberta e boca fechada, depende do laboratório que você vai mandar, eles vão classificar de alguma maneira. Então, sendo assim, com o resultado, ou melhor, já vamos falar sobre laudo. A gente tendo as imagens da tomografia computadorizada, que vai pegar tudo que é tecido mineralizado, a gente vai conseguir ver basicamente osso, então o formato da eminência e o formato da cabeça da mandíbula, para então analisar o quanto de desgaste, qual foi a deformidade que ocorreu devido a essa disfunção, que esse paciente que tem bruxismo e tem mordida profunda, ele traz para mim a informação que ele tem deglutição atípica. Então, eu sempre começo o curso avançado ou o curso básico dizendo, vou falar bastante sobre maloclusão. Não significa que você precisa ser ortodontista ou que você tem que ter conhecimento de ortodontia para trabalhar com o sistema MyoBrace e para trabalhar com a odontologia miofuncional. Por quê? Apenas identificar é o suficiente, porque quando a gente tem um paciente com maloclusão, não importa qual maloclusão, ele traz de informação para nós que ele tem uma deglutição atípica, que é uma disfunção muscular que provavelmente veio de uma disfunção respiratória. Mas, falando sobre disfunções à parte, esse paciente em especial, ele trouxe, então, de preocupação do profissional, osteoartrite na cabeça da mandíbula, bruxismo severo, sente muita dor e dificuldade de abrir a boca. Então, a gente, com o resultado da tomografia computadorizada e também da ressonância magnética nessas duas posições de máxima abertura e máxima intercuspidação, boca aberta e boca fechada, a gente vai ter uma ideia de como ele está hoje em relação a possíveis deformidades ou alterações no formato. Eu até trouxe para cá, porque amanhã eu vou levar para o curso. No formato da cabeça da mandíbula e também aqui dentro da eminência, onde a cabeça da mandíbula se encaixa. Não só a parte óssea mineralizada que vai aparecer na tomografia computadorizada, mas também a ressonância magnética, porque na ressonância magnética vai pegar tecido mole, ou seja, vai pegar pra gente, vai trazer de informação em imagens, já falei, depois a gente fala de laudo, vai trazer em imagens como que se comporta a articulação, em toda a sua relação com a parte óssea, a parte ligamentar,
as fibras musculares e também o tecido cartilaginoso, que tanto o que reveste as partes que se comunicam, quanto o próprio disco articular. Porque a gente pode ter nessas imagens tanto as alterações anatômicas na questão óssea, como na questão do disco articular. Pela gravidade, o paciente pode apresentar tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Então, tendo em mãos as imagens da tomografia computadorizada, da ressonância magnética nessas duas posições, a gente pelo menos vai ter uma ideia de como esse paciente está no momento, e também quando essa cabeça da mandíbula, quando ela se movimentar para uma leve abertura, simplesmente para colocar em posição um aparelho como o MyoBrace, por exemplo, se essa pequena movimentação pode gerar dor, porque é um paciente que já chegou com dor. Então, é outra preocupação que a gente tem que ter. Muitas vezes o pessoal fala assim, será que eu posso colocar MyoBrace num paciente, ele vai ter alívio da dor? Imagina que a gente está se propondo a mexer num lugar que já chegou dolorido. Eu falo muito com crianças no consultório, é como se eu falasse assim, olha, imagina que você tá com você ralou o joelho, o joelho tá todo machucado e eu vou ter que mexer nesse machucado para ele ficar bem. Então vai doer. Para eu conseguir curar algo que está dolorido, eu posso inicialmente precisar causar uma determinada dor, mas é o que a gente chama de crise da cura. Então, um paciente, por mais que a gente saiba que a odontologia miofuncional, ela vai trabalhar com o intuito de relaxar a musculatura tensa e tonificar a musculatura flácida, mesmo sabendo que isso é o que o paciente precisa e que isso vai trazer benefícios, num primeiro instante, isso pode causar dor, isso pode gerar um incômodo e às vezes até aumentar um pouquinho a dor que ele chegou no nosso consultório, porque a gente vai ainda mexer naquilo que dói simplesmente por estar parado. Mas, como ela comentou aqui, o paciente já tentou de tudo, já fez fisioterapia, acupuntura, já usou placas oclusais, botox e nada resolve. Por que placas oclusais, simplesmente pela presença da placa, ela não resolveria? Porque ela não consegue fazer o que o sistema MyoBrace faz quando a gente trabalha com um aparelho bimaxilar. Ou seja, ele vai manter essa mandíbula numa posição estática, desencorajando os movimentos ou de bruxismo ou até mesmo de apertamento, porque uma vez que a gente muda a direção das fibras da musculatura que é responsável pelo apertamento, a gente tira essa força. Então, eu costumo fazer um teste para explicar como que o aparelho coloca a posição mandibular e como ele pode desencorajar essas forças de apertamento. Então, o paciente, eu peço para o profissional travar e fazer esses movimentos assim, ó. Pressionando aqui o masseter. E depois eu peço para o profissional colocar a mandíbula, sair da classe 1, no caso eu que hoje estou em classe 1, e colocar em topo. Então, bater a pontinha do dente da frente com o dente de baixo, de cima com o de baixo. Então, sai daqui e joga para cá. Eu perco totalmente a força desse apertamento. Eu não consigo mais sequer fazer qualquer tipo de apertamento quando eu saio dessa posição e vou para essa posição. É exatamente isso que o MyoBrace faz. Com a diferença de que, ao invés dele tocar, os nossos dentes não se tocam, ele vai ter aqui na frente uma desoclusão de 3,5 milímetros na maioria dos modelos de aparelho de primeira fase. Tem outros modelos de aparelho que tem uma desoclusão de 5 milímetros e tem até de 7 milímetros. Mas a gente não tá falando agora de modelo de aparelho, é só para mostrar como que é possível, diferentemente de qualquer tipo de placa de acrílico, placa rígida, a gente ter uma vantagem por trabalhar com aparelho bimaxilar. Sendo assim, a gente consegue também, se o paciente desejar, se o profissional também desejar, além de fazer a ressonância magnética e a tomografia
nas posições de máxima abertura de boca, de máxima intercuspidação, fazer uma tomografia e uma ressonância com o aparelho em posição. Aí sim a gente vai ter certeza se esse paciente está apto, se é possível a gente indicar o uso do aparelho, porque a gente vai conseguir ver na ressonância magnética se esse disco ele foi recapturado, se é um caso que tem uma anteriorização de disco sem recaptura, se foi possível na posição mandibular que o MyoBrace coloca recapturar esse disco, e se isso na ressonância magnética, e na tomografia computadorizada a gente consegue medir milimetricamente a posição do côndilo dentro da eminência articular. Então existe vários tipos de análise que é possível colocar uma grade e ali a gente identificar exatamente a distância ou a medida dessa relação entre a cabeça da mandíbula dentro da eminência articular aqui. Eu fiz isso com a minha própria Felício. Eu fiz esse tipo de análise em tomografia computadorizada, com tomografia computadorizada das minhas articulações em máxima intercuspidação, boca fechada, e a outra eu fiz com o meu MyoBrace em posição, que é um MyoBrace simples, que tem essa desoclusão de 3,5 mm, e a imagem foi a coisa mais linda, porque a gente conseguiu observar que dessa posição aqui que fica a minha articulação em máxima intercuspidação, ela veio para a posição 4-7 de Gelb, tá? Não vai dar tempo de falar agora sobre isso, mas se vocês tiverem interesse, pesquisem 4/7 Gelb, que é uma posição muito confortável da relação articular, tanto para a postura de língua, como para a respiração, como para a postura corporal. Isso, assim, dá assunto para uma aula de horas e horas. Mas voltando ao caso de hoje, então eu estava explicando que através de toda essa análise, que a gente precisa ter conhecimento anatômico para saber nós mesmos interpretar as imagens, tanto de tomografia computadorizada quanto de ressonância magnética, porque infelizmente existem muitos laudos que eles colocam que ali naquela determinada imagem ou naquela determinada posição daquela articulação houve uma recaptura de disco articular, sendo que na imagem a gente via que não tinha recaptura. Então, infelizmente, não dá para contar apenas com o laudo que vem escrito, mesmo porque pode vir um laudo muito bem descrito perfeitamente e pode vir um laudo muito pouco, que traz poucas informações. Então, é muito importante que a gente estude anatomia, que saiba interpretar as imagens para nós mesmos darmos os laudos para os nossos pacientes e saber explicar, ó, tá vendo isso aqui? Essa estrutura é o disco articular, essa estrutura são os ligamentos, isso daqui são fibras musculares, elas se comportam assim quando você está com a boca fechada, quando você está com a boca aberta. Então, isso me deixou bem atenta depois de alguns congressos de DTM que eu participei, onde nós observamos isso, laudos errados, feito por médicos que não tinham conhecimento da estrutura, da anatomia das articulações temporomandibulares. E então, apesar do paciente, da gente saber que o sistema tem o objetivo de relaxar a musculatura, de descomprimir as estruturas, porque quando a gente pega um caso, principalmente um caso como esse, que o paciente ele é braquifacial e ele tem mordida profunda, é muito provável que seja um caso muito difícil de ter resultados rápidos, principalmente porque ele é braquifacial. O braquifacial, ele tem uma força fora dos padrões, fora do comum. Isso torna o resultado mais desafiador ainda. Então, pode ocorrer uma crise da cura no início do tratamento. E isso faz com que, se a gente não sabe dessa possibilidade,
no início do tratamento, se você não fala isso para o paciente no início do tratamento, ele pode desanimar, desencorajar de colaborar com o tratamento, não acreditar no tratamento, porque você não lembrou, não soube que aquilo poderia acontecer. É a mesma coisa se a gente vai fazer um tratamento com um determinado remédio, com um médico, e ele fala, ó, vai ter um efeito colateral, que, por exemplo, topiramato para enxaqueca. Um dos efeitos colaterais é ficar com os dedos, as pontas dos dedos formigando e os lábios. Se o médico não avisa o paciente, ele pode desesperar e não querer usar, enfim, como um efeito colateral de qualquer medicamento. Então, é muito importante que a gente saiba, no mínimo, que ao nos propormos a tratar algo que já vem dolorido, que está num estado crônico de dor e constante, isso pode gerar dor inicialmente. E aí, esse gancho eu queria levar para outra parte, que também eu tenho um vídeo gravado sobre isso, que é sobre o protocolo gradativo de uso. Então, se você tá aqui está no Instagram ou no meu canal do YouTube, lá fica muito mais fácil de pesquisar. Vai na lupinha do meu canal, Patrícia Patini, coloca protocolo gradativo. Lá eu explico como que a gente faz, que iniciar gradativamente a introdução do uso do aparelho para esse paciente ir se acostumando aos poucos. Por quê? Com esse posicionamento anteriorizado de mandíbula que o MyoBrace faz, a nossa mandíbula se manter durante o uso, ele descomprime as estruturas que estão comprimidas devido a esse apertamento, a esse bruxismo e a essa deglutição atípica que ocorre, porque o paciente tem uma mordida profunda aqui muito importante, e essa mordida profunda, ela denuncia uma deglutição atípica muito importante. Então, vamos supor que a gente precisa ir de um modo muito gradativo, muito lento, introduzir o uso do MyoBrace para esse paciente, porque ele está numa crise de dor. Seria só isso? Não, de forma alguma. A gente vai entrar, muitas vezes, já focando muito mais em exercícios do que com o uso do aparelho. Então, é muito importante, tanto o dentista quanto o paciente, entender que o sistema MyoBrace não é só o aparelho. Por isso que ele chama sistema, porque a gente tem um protocolo de uso onde tem os exercícios e os aparelhos. Se o paciente achar que só o uso do aparelho vai ser o suficiente para ele, se o paciente achar que o aparelho vai salvar ele dessa crise de dor, desse problema grave que ele está apresentando, você não conseguiu passar a informação correta, você não vendeu o seu peixe. Porque a odontologia miofuncional, ela é diferenciada justamente porque ela não é simplesmente achar que dentro de um problema bucal a gente tem uma solução bucal. Não é nada disso. Se você não entendeu isso, você não entendeu a odontologia miofuncional, porque ela visa identificar e tratar essas disfunções. Quais recursos ela vai usar, quais aparelhos, o que ela vai usar como instrumento de ajuda, indifere qual MyoBrace vai ser, se vai ser o A1, A2, S1, S2, S3, se tem roupa, se tem apneia, indifere. A forma de escolher o aparelho é mais simples do que a gente imagina. O mais importante é entender que, independente do aparelho que a gente vai usar, esse paciente precisa desprogramar essa musculatura tensa, relaxar essa musculatura tensa, desprogramar esse mecanismo de bruxismo, de apertamento, e através dos exercícios, e fortalecer a musculatura flácida. Então, quando o colega entende que é isso, a gente começa tranquilamente com a introdução gradativa de um aparelho, mas com um foco muito maior inicialmente nos exercícios. E aí, obviamente, cada dentista traz uma bagagem enorme de pós-graduação, de vivência clínica, de cursos que a gente faz depois da graduação, que a gente utiliza como recursos de alívio, como
tratamentos integrativos e paliativos, aplicação de laser, ozônio, fisioterapia, acupuntura. Tem muito colega que é especialista ou tem cursos muito bons e uma experiência muito grande. Não vem ao caso, não é o que eu gostaria de abordar nesse vídeo agora. A minha preocupação é trazer essa informação que é extremamente importante. É por isso que a gente se diferencia. É por isso que nunca vai faltar paciente para quem faz odontologia miofuncional, para quem trabalha com o sistema MyoBrace, porque ninguém está fazendo isso. Os dentistas estão vendo problemas bucais e tentando resolver com soluções bucais, e não é isso. O problema está fora da boca, principalmente quando a gente fala de disfunção respiratória e muscular. O problema está no nariz, o problema está na musculatura. Então, deixa eu só ver se eu anotei mais alguma coisa. Quando ela colocou que às vezes ele tem a dificuldade de abertura de boca, é um sinal de que ele pode ter uma anteriorização de disco sem recaptura. E aí eu volto para a questão da análise feita na clínica, na avaliação clínica que a gente faz na primeira consulta do paciente. Então, na palpação dessas articulações, muitas vezes o paciente, por não ter a recaptura do disco, a gente não percebe ou não existe um barulho, um estalido, um clique. E tem muita gente que acha que isso pode ser bom e, na verdade, muitas vezes não é. E por isso que é importante também fazer a medição da abertura de boca. Então, você pode usar compasso de ponta seca e transferir essa abertura para uma régua, ou você pode usar aquela régua mesmo que a gente usa de espessímetro. Enfim, tem várias formas da gente medir essa abertura de boca. E geralmente eu vejo com muita frequência mesmo, uma melhora muito grande da abertura de boca em pacientes que não tiveram problemas de anteriorização de disco com ou sem recaptura, porque eu faço essa medição na primeira consulta e depois muitas vezes a gente pode fazer todas as consultas, essa nova medição, para ver se teve melhora, e é muito comum melhorar. É muito comum. Eu não tive nenhum paciente que a gente não conseguiu melhorar a capacidade de abertura de boca e dar um conforto maior nessa questão de mastigação, ou simplesmente um paciente que precisa fazer um tratamento odontológico, que vai precisar ficar muito tempo com a boca aberta. Mais uma coisa, então, além da palpação ser muito importante na primeira consulta, repetir todas as consultas. O fato de não ter estalido ou clique não significa que ele não tem uma anteriorização de disco sem recaptura. Pode ser que ele tenha, aliás, é um sinal que ele possa ter essa anteriorização de disco sem recaptura. Deixa eu ver se faltou mais. E outra coisa, como eu vi que é um paciente que tem mordida profunda, eu também perguntei, falei para pessoal da MyoBrace perguntar para esse dentista, para ele fazer análise da língua, porque mordida profunda é muito comum no paciente que tem língua presa, tá? E aí, muitas vezes a gente fica correndo atrás de exercício, a gente quer relaxar a musculatura, a gente quer adequar toda essa musculatura do sistema estomatognático, a parte respiratória, corrigir a respiração, e ninguém olhou para o freio lingual. E muitas vezes fazer a liberação dessa língua resolve grande parte dos problemas musculares, dos problemas respiratórios e dos problemas de dor cervical, de postura corporal e assim por diante. Então, eu quero finalizar esse vídeo falando sobre todos esses aspectos extremamente importantes que eu falei desde o começo. Já falei, o vídeo vai ficar gravado. E também avisar vocês que estou querendo muito fazer um novo evento, como foi o MyoMission do ano passado, fazer um MyoMission, talvez um MyoMission 2 esse ano, e trazer umas aulas muito importantes, como isso que eu falei agora, sobre a importância de avaliar o freio lingual, a importância do estilo de vida e uma análise mais profunda e detalhada de casos de DTM com interpretação de ressonância magnética e tomografia computadorizada.
Então, se você ficou até agora aqui me ouvindo, muito obrigado. Um beijo para todo mundo que me assistiu. Se ficou mais alguma dúvida, coloca aqui debaixo desse vídeo, me manda no direct do Instagram, ou quando eu colocar a caixinha de perguntas, pode perguntar. Amanhã eu tô indo pro curso avançado, são 3 dias presencial aqui em São Paulo. Estou extremamente ansiosa, como sempre. E finalizando aqui, então, esse caso clínico que me chamou muito a atenção, e tem muito dentista que não tem noção da importância de saber analisar tantos detalhes tão importantes e coloca apenas uma placa, dá um tapinha nas costas do paciente e espera que ele volte sem dor, ou diga que aquilo é o que tem para hoje, como simplesmente colocar um óculos e falar você vai ter que usar pro resto da vida, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.